Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21, que diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha, veja. Paulo ensina aos romanos e a nós, que cremos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né? Ele ensina que a lei que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, veio para que a ofensa abundasse, ou seja, ela veio para mostrar para o povo de Israel, veio para mostrar que determinadas atitudes que eles tinham eram uma ofensa, era um pecado. Então a lei veio para mostrar os pecados para o povo. Ou seja, a lei veio para que a ofensa abundasse. Então quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho ciência do pecado e eu cometo ele vai abundando, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Porém, quando eu não tenho consciência que determinado ato é pecado, né? Então é como se eu tivesse com as minhas mãos limpas. Porém, Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai para entregar para o povo de Israel, para que eles soubessem tudo aquilo que é pecado, que é ofensa contra Deus. E quando ele entrega essa lei ao povo, isso não só passa ao conhecimento do povo de Israel, mas toda a humanidade. Por quê? A função prioritária de Deus separar um povo para si era que o povo de Israel fosse uma nação sacerdotal, porque essa nação iria ministrar para todas as demais nações do universo, do planeta, né? Essas leis, para que todos conhecessem que suas atitudes eram ofensas perante Deus. Então, quanto mais se vai tendo conhecimento da lei, mais a ofensa vai se multiplicando e vai se abundando diante de Deus. Então a lei veio para revelar os pecados dos homens, ok? Só que ele fala onde o pecado, a ofensa abundou, né? Onde ocorreu o pecado, a graça superabunda, ou seja, a graça ela ultrapassa o pecado, porque quando nós cremos em Jesus Cristo e somos salvos mediante a fé em Jesus, pela graça de Deus, os nossos pecados, após ser confessados, são apagados, são esquecidos. Então a graça ela cresce e o pecado vai sumindo, vai diminuindo. E por que isso? Por que essa graça ela tem que ultrapassar as ofensas e o pecado? Porque diz assim, ó, como o pecado reinou na morte. Olha que interessante. Quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo e passou a reinar. Tanto que Adão e Eva morreram. Eles podiam ter comido do fruto da árvore da vida e viverem eternamente. Mas como eles pecaram, a morte entrou no mundo e passou a reinar. E no reino da morte, o pecado reinou. É isso que o texto fala. O pecado reinou na morte. Ou seja, é como se a morte fosse um rei e o pecado fosse o príncipe, filho desse rei, que reina junto com o pai. Olha que interessante, né? Então o pecado reinou na morte. Aí Jesus Cristo entrega a sua vida demonstrando o grande amor de Deus e diz que a graça veio para reinar pela justiça para a vida eterna. Então a morte reina para levar as pessoas à morte eterna, a morte física e a morte eterna. E o pecado reina dentro deste reino da morte. Porém, Deus agora estabeleceu a graça. Olha que interessante, né? Ele trouxe a graça para o ser humano, para que a graça venha reinar pela justiça para a vida eterna. Então existe o reinado da morte
E existe o reino de Deus, que é um reino de vida eterna para aqueles que entregam a vida a Jesus. No reino da morte, o pecado reina. E no reino de Deus, que é o reino da vida eterna, a graça reina. Olha como Paulo explica isso de forma maravilhosa. A morte entrou no mundo por causa do pecado de um homem. Agora, a vida eterna vem a esse mundo através da morte de Jesus Cristo, de um homem. Então a morte reinou. Só que agora a graça reina para aqueles que entregam a vida a Jesus. No reino da morte, o pecado reina. No reino da vida de Deus, no reino de Deus, a graça reina. Olha que contraste maravilhoso. Então, a lei veio para mostrar o pecado do povo, certo? Porque a morte estava reinando e dentro da morte o pecado. Só que o povo estava com o seu entendimento, com seus olhos cegado pelo rei, pelo Deus deste século, por Satanás. Aí Deus mandou a lei para mostrar o pecado que estava reinando em meio da morte. Porém, ninguém conseguiu cumprir a lei, porque quem cumprisse a lei, Levítico 18:5, venceria a morte, ressuscitaria. Somente um homem cumpriu a lei e ressuscitou, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele trouxe para nós o reino de Deus, o reino da vida abundante, né? O reino da vida. E neste reino da vida, o reino que é o reino de Deus, quem reina é a graça. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.